Então, boa noite. A partir de agora, nessa videoconferência está sendo gravada, tá? Então, para fins, né, de disponibilização para os inscritos e também transmissão posterior para aqueles interessados na TV Crefito 4, no canal do YouTube. Então, se alguém, né, não concordar, manifeste. Bom, primeiro, boa noite. Gostaria de agradecer demais, mais uma vez aqui, agora pessoalmente, né, a doutora Márcia Mukidisse, doutor Pedro Magalhães, né, nossos convidados da noite, né, nesta trilha, né, que está hoje aberta, né, no ciclo específico para dois grupos, duas trilhas, tanto para os serviços ambulatoriais quanto para os serviços hospitalares, né, e desejar a todos aí uma boa atividade. Doutora Flávia Massa, nossa vice-presidente e também, né, coordenadora da Comissão de Procedimentos e Saúde Suplementar do Crefito, vai fazer essa mediação e apresentá-los e dar início. Flávia, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Agradeço a presença de todos, principalmente da doutora Márcia e do doutor Pedro, que vão passar para a gente um pouquinho, né, um tempo muito pequeno, o tamanho que esses dois são, para trazer de um assunto de extrema importância. E aí, doutora Márcia e doutor Pedro, é um assunto muito novo para a fisioterapia, principalmente quem está na gestão, quem está na assistência, né? A gente que fica na gestão, a gente tem escutado isso desde 2017, eu tenho visto esse assunto. Mas a turma que está na assistência começou a se deparar com algumas mudanças, né? E não está sabendo para onde corre, não está sabendo do que se trata. Eu acho que é uma grande oportunidade para o fisioterapeuta mostrar seu real valor nessa equipe multiprofissional, trazer bons resultados, efetividade, entender que vai existir uma parceria, né, na alegria e na tristeza, na saúde centrada nesse paciente. Então, trazer gente de referência, né, para nós é de extrema importância, até para os nossos colegas entenderem que não é uma fala do conselho, né? É uma mudança mundial aos olhos da prestação de serviço de saúde, que a gente vai precisar aprender, amadurecer, né, tanto os nossos resultados quanto a nossa participação nisso. E é de extrema importância que todos vocês entendam a importância disso. A gente tomou a liberdade, pela importância do assunto, de convidar alguns presidentes de outros regionais de fisioterapia que se interessaram pelo assunto. Eu recebi mensagem do Brasil inteiro querendo participar dessa sala. A gente não tinha espaço, então, por isso, ela está sendo transmitida ao vivo. A gente vai conseguir fazer a interação, eu vou ficar aqui colhendo informação no nosso chat aqui dentro. Do YouTube, a gente tenta coletar e qualquer coisa a gente responde depois, tá? As pessoas que estão dentro da sala vão receber o certificado que essa aula faz parte da nossa trilha de gestão. Então, eu vou só fazer uma rápida apresentação desses dois, né? Que a doutora Márcia, ela é médica, com mestrado e doutorado em cardiologia, MBA em gestão de saúde, Greenbelt em VBHC. Colocar a VBHC em prática é uma das suas principais prioridades, e em fevereiro de 2017, ela implementou o primeiro escritório de gestão de valor da América Latina no Einstein. Ela é sócia fundadora da Academia VBHC. E o Dr. Pedro, ele também é médico neurologista e neuroradiologista intervencionista, Greenbelt VBHC, e coordenador de implementação da VBHC no programa de AVC Joint Vasc. Ele atualmente está envolvido no programa de certificação para centros de AVC da América Latina e da Organização Mundial de AVC. Ele também é sócio fundador da Academia VBHC e é conselheiro da Associação Brasil AVC. Eu deixo vocês super à vontade. Eu estou aqui na retaguarda de vocês e eu espero que vocês aproveitem o máximo a oportunidade que o Crefito está trazendo para vocês. Bom, boa noite, Flávia e Anderson. Para nós é um privilégio estar aqui com vocês. Nós entendemos que VBHC só vai escalar se a gente for além do nível de gestão. Então, falar com os profissionais que estão na linha de frente e não falar só com o médico, falar com
quem de fato compõe o time multiprofissional é uma importância grande para a academia, especialmente quando a gente tem um CREFITO com uma representatividade como vocês têm. Eu vou começar falando de os conceitos fundamentais, porque acho que isso que vocês trouxeram é muito importante. Nós precisamos alinhar conceitos, né? Na academia, nós temos tido uma clareza, não só por meio de pesquisa, mas das conversas, do quanto há uma diferença de entendimento do que de fato é VBHC, uma mistura entre eficiência clínica e VBHC, Lean e VBHC, redução de desperdício e VBHC. E eu acho que esses conceitos são importantes. Na sequência, a gente quer demonstrar que isso é possível de ser feito no Brasil, e aí o Dr. Pedro entra falando do João Vasque, que eu acho que é o grande orgulho do Brasil hoje em termos de VBHC, porque, de fato, é um modelo que tem todos os componentes e que ganhou prêmio, né, europeu, então a gente vai ouvir um pouco disso. Eu vou compartilhar a minha tela, e aí a gente vai ter uma discussão no final, então, acho que todo mundo pode colocar questões no chat, né, mas acho que a Flávia e o Anderson vão conduzir uma discussão no final. Então, eu queria saber se vocês estão vendo a minha tela, antes de eu seguir. Estamos. Perfeito. Então, a ideia aqui é discutir os conceitos fundamentais, mas trazer também o papel do fisioterapeuta nessa implementação de VBHC. Essa é a minha declaração de conflito de interesse, embora eu esteja na gestão há bastante tempo, fiquei 10 anos como a gerente da cardiologia do Einstein, mas nos últimos 6, 7 anos eu me dedico ao VBHC, tanto em ensino, quanto em pesquisa, quanto em projetos de consultoria e mentoria na academia. O primeiro conceito que eu quero que vocês levem daqui é de que esse novo paradigma de valor em saúde, ele não ignora os paradigmas anteriores, muito pelo contrário, ele se apoia neles. Portanto, quando a gente fala de efetividade, medicina baseada em evidência, e aí as coisas têm custo, então não adianta ser só efetivo, tem que ser custo efetivo. Quando a gente fala da importância da qualidade e segurança e também da eficiência clínica, nós reconhecemos todos esses paradigmas que são de extremo valor, só que a gente precisa dar um passo adiante. Será que falar de custo, efetividade, medicina baseada em evidência, qualidade, segurança, eficiência geram valor para aquela pessoa que foi atendida, em qualquer contexto na saúde? Será que eu estou entregando, por conta disso, melhores desfechos a um custo adequado? Esse é o tamanho do desafio de VBHC, é um passo adiante. Medir processos é muito importante, entender os serviços e as estruturas é muito importante, mas no final do dia eu quero saber se aquela pessoa que tinha uma dor no joelho e não tinha como se locomover adequadamente, ou que a dor causava um sofrimento, eu quero saber se depois desse tratamento, seja ele um tratamento de terapia por fisioterapia, ou seja, por cirurgia, quanto que ele melhorou a funcionalidade, a qualidade de vida, e melhorou a dor, e por isso ele hoje tem mais saúde. Esse é o desafio. Não adianta só dizer que eu atendi em tempo hábil, que a cirurgia foi exitosa, eu quero saber depois que impacto eu causei nesse paciente ao longo do tempo. E, obviamente, que isso traz grandes desafios. Isso é um estudo que nós publicamos lá no British Medical Journal, o ano passado, em que nós avaliamos 5 países, 70 hospitais de Chile, Brasil, Argentina, Colômbia e México. E nós perguntamos quais são as dificuldades, quais são os desafios para implementar a VBHC lá no seu contexto. E, de longe, a resposta principal foi informação. Eu tenho dificuldade de capturar dados, eu tenho dificuldade de medir e reportar desfechos, eu não sei se eu consigo confiar na consistência desses dados, e eu já tenho muitos sistemas legados, e é um investimento muito grande eu trocar esses sistemas para ser mais interoperável, por exemplo. O segundo desafio foi conseguir engajar os stakeholders, e aí eu estou falando de pagador, de prestador, de indústria, porque nós todos, profissionais da saúde, fomos treinados no fee-for-service, a gente nem consegue muitas vezes imaginar como seria um modelo de cuidado ou de pagamento baseado em valor. E eu digo isso porque depois de 10 anos como gerente da cardiologia lá do Einstein, eu achava que eu tinha aprendido muita coisa no meu MBA, e eu descobri
porque eu não sabia nada de Value-Based Healthcare. Daí eu fui me educar de novo e fiz a minha própria jornada de educação. A maioria dos stakeholders referem os médicos como sendo o principal desafio, e de fato é um desafio porque o médico é o prescritor e nós precisamos de médicos que entendam o seu papel dentro do time de cuidado, embora ele seja o líder, que ele consiga trabalhar em time, reconhecer o papel de cada componente e valorizar esses papéis. Mas os gestores de saúde também ainda precisam se engajar mais, e talvez seja por meio de educação que a gente consiga isso, e obviamente que a gente precisa trazer a questão do valor para o paciente ou para as pessoas, como nós chamamos na academia, e para a comunidade. Os outros profissionais da saúde não foram mencionados como desafios, embora na prática a gente sabe que eles existam, e a gente está correndo 2 pesquisas sobre isso. O terceiro desafio é remuneração. Como nós pagamos por volume, obviamente que o que a gente obtém é cada vez mais volume. As pessoas focam no resultado, que para eles é volume. Quando, na verdade, a gente deveria ter um modelo de remuneração em que eu ganho porque eu entrego esse paciente com mais saúde, dentro de um episódio de cuidado, e não quanto custa uma terapia ou uma sessão. E o quarto desafio é a fragmentação do cuidado. Nós temos hoje um sistema extremamente hospitalocêntrico, em que nós sabemos tudo do paciente enquanto ele está internado, e no momento que ele pisa para fora do hospital, nós não conseguimos saber o que acontece do ponto de vista de custo ou de desfechos com esses pacientes. Portanto, esses são os 4 principais. Existem outros, como a questão de regulação. Claro que se a gente tiver regras e normas voltadas para a VBHC, como aconteceu nos Estados Unidos, se escala mais fácil. E as questões de governança desse novo modelo. Então, sem dúvida, a gente tem aqui 4 grandes desafios que a gente precisa pensar quando vai implementar a VBHC. E nós precisamos, por meio dessa estratégia de VBHC, resolver 3 grandes problemas que, embora aqueles paradigmas anteriores sejam importantes, a gente até hoje não conseguiu resolver, que é medir de forma sistemática os desfechos e os custos. E quando eu falo sistemática, eu quero dizer que não adianta medir para ir num congresso ou para fazer um relatório. A gente precisa medir de fato, acompanhar e se comprometer com a melhoria em cima desses achados, seja variação de custo, seja porque está havendo variação de prática ou variação de desfechos, e muitas vezes as 3, né? A gente precisa mudar esse modelo de pagamento por volume, a gente precisa começar a pagar por resultado para a gente mudar a competição. A competição hoje eu sou o hospital que mais faz cirurgia robótica, eu sou o hospital que mais faz cirurgia de transplantes, enfim, a gente está sempre competindo por volume, e nós precisamos começar a competir por resultado. A variação por conta disso acaba sendo a regra e não a exceção. O professor Jack Weinberg, que é para nós um grande mentor também, né, que lançou o primeiro Atlas de Variação em Saúde lá, ainda na década de 90, ele fala que variação injustificada é aquela que não pode ser explicada com base nas necessidades ou preferências do paciente. Nós sabemos que variação existe e variação sempre vai existir na área médica, porque as pessoas são diferentes e têm perfis diferentes de quadro clínico, de risco clínico, enfim. Mas a variação injustificada é aquela que ela acontece independente da necessidade do paciente, muito mais ligada às preferências do médico ou do profissional de saúde, ou ao que o serviço de saúde tem para oferecer. E observem que isso é um fenômeno mundial. Eu posso olhar mortalidade cirúrgica na revascularização miocárdica no Reino Unido e ver que a variação é de 4 vezes. A gente pode olhar letalidade na internação do AVC, esse é o dado do nosso Atlas de Saúde, 8 vezes. Eu posso olhar a complicação de prostatectomia, os hospitais variam 9 vezes, até 36 vezes lá na Suécia, a cirurgia de catarata. É impossível que a gente ache que isso aí tem a ver simplesmente com a variação nas preferências e na complexidade de cada paciente. E aí a gente traduz isso, e o doutor Pedro certamente vai explorar isso um pouco mais, fica parecendo que geografia é destino. Dependendo onde você está no Brasil, se você tiver um AVC, você pode ter um risco de 5% de morrer ou de 39%. 8 vezes mais de morrer, dependendo de onde no Brasil você tem um AVC. E a gente sabe que os processos, os indicadores de processo e os indicadores de estrutura, esses têm um impacto local, eles têm que ser definidos com base no contexto local.
mas não os desfechos. Os desfechos de quem teve um AVC deveria ser igual aqui na Suécia, na Alemanha e na Holanda. Portanto, a gente deveria ter desfechos e métricas de desfechos e metas de desfechos nacionais ou internacionais, diferente do processo e da estrutura, que são mais locais. Então, o que a estratégia de VBHC propõe para transformar o sistema de saúde ou os serviços de saúde? Porque se a gente parar para olhar, a gente de fato não tem um sistema integrado, um sistema se conecta, os dados e as pessoas estão conectadas. Então, a gente tem um tripé que vai criar a cultura de VBHC. Primeiro, precisa ter um propósito, e este propósito, primariamente, tem que otimizar valor para as pessoas e as populações. Consequentemente, na hora que eu entrego melhores desfechos a um custo adequado para a pessoa, eu vou beneficiar o sistema de saúde como um todo. Portanto, o nosso olhar nunca é primeiro para os prestadores ou para os pagadores, primeiro para a pessoa, porque a gente sabe que uma vez que eu entendi as necessidades e que eu entrego um desfecho melhor, os custos vão ser menores. O segundo pilar é a estratégia. Eu preciso de uma estratégia. Para eu sair do discurso para a ação, eu preciso de uma estratégia. A gente entende que VBHC é essa estratégia, e a gente vai explorar um pouco mais isso. E, por fim, a gente precisa medir. Não adianta falar sobre valor ou imaginar que a gente entrega valor. A gente precisa medir, a gente precisa demonstrar valor. A equação de valor que foi proposta, ela diz que valor para a pessoa são os desfechos em relação aos custos, mas não é qualquer custo. Eu tenho que parar de pensar quanto custa uma fisioterapia, ou quanto eu pago por uma fisioterapia, para pensar quanto que aquele episódio de cuidado, aquele ciclo de cuidado que tem a fisioterapia envolvida, gera de valor para a pessoa, ou gera de custo em relação ao custo que é gerado. Quanto melhor eu reabilite, menos ela vai utilizar o sistema de saúde naquele episódio de cuidado que foi combinado. E aí, tudo isso que eu falei foi proposto, né, num livro publicado em 2006 pelo Michael Porter e Elizabeth Teisberg, lá da Harvard, que propunha toda essa estratégia e explicava bastante por que essa estratégia estava sendo proposta. E eles ficaram até mais ou menos 2013 e muito pouca coisa tinha evoluído. Foi daí que se lançou a Agenda Estratégica de Valor, em 2013, que foi revisitada, e essa imagem que eu tenho aqui é da revisita lá de 2021, que começa dizendo que a gente precisa organizar melhor a assistência, criando unidades de prática integrada para ciclos de cuidado, que a gente precisa sistematicamente medir desfechos e custos, que a gente precisa mudar o modelo de remuneração, e nós da academia discordamos aqui, né, Pedro, nesse terceiro item, porque que fala que tudo precisa ser bundle, a gente não concorda que tudo tem que ser bundle, quer dizer, trabalhar com episódio de cuidado, eu posso trabalhar até com fee-for-service, pagar por atendimento, eu posso trabalhar num pagamento global como um capitation, mas eu preciso atrelar métricas de resultado, é isso que vai definir se o meu modelo gera valor ou não. Eu preciso integrar as unidades, se o paciente sai de alta de um hospital de agudos em que ele foi internado por um AVC, onde é que ele vai fazer a reabilitação? Ele não pode sair do hospital sem ter esse agendamento, sem ter esse link feito. Esses serviços de excelência precisam de volume, e por isso a gente precisa que eles expandam, tanto por formas virtuais, quanto por geograficamente, e tudo isso precisa ser sustentado por uma plataforma de TI. A gente até consegue começar a fazer VBHC com papel, caneta e Excel, mas na hora que você está escalar isso para uma população, a gente precisa de uma forma mais digitalizada ou melhor estruturada para coletar dados, para entregar essa coordenação do cuidado, para ter ferramentas de navegação do paciente e, por fim, para demonstrar valor. Doutora Márcia, só interrompendo, a sua tela ficou pequena. Será que você mudou aí o formato de apresentação? Não mudei, mas eu posso recomeçar. Eu posso parar e começar de novo. Vamos ver. Eu não fiz nada, na verdade. Vamos ver. Foi do nada mesmo. Vamos ver. E agora? Ótimo. Perfeito. Vocês avisem se acontecer algo de nada. Então, quando a gente olha para a agenda de valor, isso é um norte. Não é que todo mundo tem que seguir essa sequência ou que tem que ter todos esses elementos, mas existem elementos-chave.
A gente não pode falar em valor se não organizar o cuidado, a gente não pode falar em valor se não medir sistematicamente desfechos e custos, e nem se a gente não propuser uma mudança no modelo de remuneração, trazendo resultado para dentro do modelo. Mas isso é um guia. Então, na academia e em todos os clientes que a gente atende, a gente começa perguntando isso, qual é a sua agenda de valor? E a gente ajuda nessa criação. Então, por exemplo, para nós, antes de organizar as unidades, eu preciso de dados. Então, para nós, o item número 1 é Data e Analytics, e olhar para a variação, porque eu vou enxergar onde tem as oportunidades em que eu posso entregar mais valor. E depois vem o segundo item, quem é o time? Então, eu já identifiquei qual é a condição e qual é o segmento lá no Data Analytics, e agora eu preciso saber qual é o time multidisciplinar que vai me ajudar a co-criar o modelo. Nós vamos, então, desenhar um dashboard de valor e um modelo de cuidado integrado, entender como nós podemos fazer a transição para o modelo de remuneração, não esquecendo que não adianta medir desfecho e custo, eu preciso atuar sobre eles, portanto, eu preciso ter ciclos de melhoria, e eu preciso da plataforma digital. E tudo isso ancorado com educação em VBHC. Tudo que a gente faz hoje na academia tem, qualquer projeto tem um braço forte de educação. E a gente vai falar, então, dos elementos, rapidamente, dos elementos da agenda. Começando com a mensuração de desfechos, a gente pensa que sabe o que importa para os pacientes, mas na maioria das vezes a gente erra. Portanto, é muito importante que a gente pergunte para as pessoas com aquela condição ou para aquele segmento da população que importa para elas. E a gente costuma fazer isso usando uma metodologia chamada Experience Groups, que eu fiz lá no meu mestrado, junto com a professora Elizabeth Teisberg, nos Estados Unidos. Quando a gente pergunta, por exemplo, para a qualidade de vida em pacientes com câncer de próstata, para médicos e para pacientes, olhem a diferença. Enquanto que para o paciente fadiga é uma questão importante, é um sintoma que impacta muito a qualidade de vida, para os médicos isso nem aparece muito, nem está muito no radar. O médico está preocupado com a libido, está preocupado muitas vezes com a impotência, dependendo, mas é muito mais, se preocupa muito mais com a libido e impotência do que se preocupa, por exemplo, com a dor e com a fadiga que esse paciente vem referindo. Então, é sempre importante perguntar para os pacientes. Tem uma outra maneira de fazer isso, que foi o que o iTunes fez. Quem de vocês não estiver familiarizado com o iTunes, eu sugiro que entrem nesse link no www.itune.org. Vocês vão se cadastrar e vão ter acesso aos diversos padrões de medida de desfecho, tanto em situações de saúde, como a saúde do adulto, quanto em questões de saúde mental, como ansiedade e depressão, quanto em diabetes, em doenças crônicas, quanto em dor lombar, vocês vão encontrar aproximadamente 40 standard sets prontos, que a gente costuma usar, porque quando você começa a falar uma linguagem universal para desfecho, você começa a conseguir se comparar. Lembrando que os desfechos precisam ser multidimensionais. Não adianta vocês só medirem a qualidade de vida. Eu também preciso medir complicações, eu também preciso medir escalas clínicas que mostrem funcionalidade e outros que a gente considera importante para aquela condição. Eles têm que ser específicos. Não adianta eu medir a uma escala extremamente genérica para dor crônica quando eu estou tratando de dor lombar. Então, quais são as métricas importantes para aquela condição que você está tratando? E lembre, não adianta só cobrir o curto prazo, não adianta eu pegar um paciente com dor lombar, fazer 10 sessões de fisioterapia, mostrar que melhorou e um ano depois ele está fazendo uma cirurgia. Então, eu tenho que olhar também para o médio de longo prazo. E será que a gente está medindo os custos de maneira correta? Observem aqui um exemplo simples de artroplastia de quadril. Não adianta eu medir quanto custa a cirurgia ou quanto custa uma internação. Eu quero saber em 90 dias, colocando a fisioterapia ou as outras terapias que ele precise, os exames, se ele foi reoperado ou não, se ele precisou reinternar ou não, se ele continua vindo no pronto-socorro ou não, que complicações ele teve, quanto custou o pré-operatório, e olhar para isso tudo como um episódio de cuidado, e aí medir o custo. Né? Então, eu vou começar, mesmo que eu não tenha um número, eu posso olhar para drivers de custo. Quanto que esse paciente está reinternando? Quanto que a reintervenção é um driver de custo? Né? E, por outro lado, quanto que fazer a fisioterapia de forma adequada gerou savings, gerou economia nesse episódio. Um outro ponto que é muito importante, é uma outra lição que eu quero que vocês levem daqui, é que nós precisamos ir além da equação de valor. A equação de valor é muito focada na doença, na cirurgia, no procedimento.
Mas a gente tem que sair de olhar, por exemplo, para dor no joelho, de olhar para cirurgia de joelho ou para artropatia de joelho, para olhar para pessoas com dor no joelho. E como que eu cuido para que ela tenha a melhor recuperação possível, seja ela cirúrgica, se for o caso, mas a gente sabe que grande parte das pessoas poderia se beneficiar de um manejo conservador. E daí sai essa ideia de sistema de saúde tridimensional. Eu paro de olhar só para quem paga e para quem executa, e eu passo a olhar para segmentos da população que precisam de uma rede de atendimento ou de uma linha de cuidado bem definida. E aí a gente expande o conceito de valor, falando apenas do valor técnico, que é aquele valor que eu mostrei, é o famoso lá da equação de valor, seja sobre custo, para olhar para os outros valores, por exemplo, o valor pessoal, que tem muito a ver com a pertinência do cuidado. Será que esta pessoa que eu estou medindo o desfecho e o custo, precisava fazer essa cirurgia em primeiro lugar? Porque se essa cirurgia não era adequada, eu não vou gerar valor. Isso é valor pessoal. Quanto que eu vou entender que o valor alocativo está sendo considerado? Será que todo hospital tem que ter um robô? Ou será que eu preciso distribuir outros recursos de uma forma mais equitativa para a população? E, por fim, valor social. Quanto que eu devolvo essa pessoa com mais saúde, com mais bem-estar para a sociedade, mais produtiva, ao mesmo tempo que o meu modelo gere um impacto positivo para aquela comunidade onde ela está inserida. E aí, a questão da pertinência do cuidado é algo muito importante, porque a gente sabe que quando não complica, a gente nem percebe que aquele cuidado não era pertinente. Então, quando o cuidado desnecessário acontece no dia a dia, sem nenhuma complicação, a gente não consegue perceber. Então, todo modelo de VBHC tem que ter critérios muito bem definidos de pertinência, quando eu vou alocar os pacientes, seja no modelo conservador, seja no modelo cirúrgico. E aí, lembrando, pertinência do cuidado multiplica a equação do valor. Pertinência zero, valor zero. E nós precisamos de um novo modelo de remuneração. Nós temos hoje, basicamente, 3 modelos de remuneração. O fee-for-service, que predomina, você atende e recebe, você atende e recebe. Então, ele gera muito volume, e o risco está com quem paga. No outro extremo, eu tenho os pagamentos globais, seja o assalariamento, seja o pagamento por orçamentação, ou seja o capitation. E aí é o inverso, eu jogo todo o risco para cima de quem executa, porque eu te dou X por vida e você vai ter que atender com esse valor. Ou, na orçamentação, eu te dou um orçamento e você precisa atender por aquele valor. No meio do caminho, tem um pagamento por episódio, o mais famoso são os bundles, né? Seja um bundle de episódio, por exemplo, um episódio de cirurgia bariátrica, seja um bundle de obesidade, que gera muito mais valor, porque eu olho para o paciente ou para a pessoa de uma forma mais integral. Tem 4 questões importantes quando eu vou para o modelo de remuneração baseado em valor. Eu preciso parar de pagar por cada item, eu começo a pagar por episódio ou por ciclo de cuidado. Obrigatoriamente, eu preciso monitorar desfechos e custos. Eu preciso compartilhar risco e dar garantias se acontecerem complicações, e eu preciso criar incentivos à qualidade. Que incentivos? Por exemplo, pagamento por performance. Por exemplo, pagar e incentivar o reporte de dados. Pagar por coordenação, a gente vê isso em oncologia, por exemplo. Uma vez que o paciente entra em quimioterapia, o serviço recebe um valor por mês, por paciente, para criar estrutura de coordenação do cuidado e assistir esse paciente durante um período que é crítico. E quando a economia gerada nesse modelo, a gente compartilhar essa economia e não deixar toda a economia só para quem paga. Então, basicamente, de uma forma muito rápida, é assim que a gente faz a transição. Mas aí vem um ponto, qual é o papel do fisioterapeuta nisso, né? A Flávia citou isso lá no começo, né? A gente precisa entender qual o nosso papel como profissional dentro dos times multidisciplinares, e em VBHC, a gente entende que esses times são, de fato, o mecanismo que organiza e coordena os serviços, e aí sim eu sou capaz de atender as necessidades das pessoas. Nenhum dos profissionais da área da saúde é capaz, sozinho, de atender um paciente que tem uma condição crônica, uma condição de longo prazo ou uma condição mais complexa.
E aí, quando a gente olha para a proposta de valor na fisioterapia, nós temos clareza que o papel e a proposta que a gente tem é restaurar e otimizar o movimento, restaurar a função, levar essas pessoas a terem uma participação na sociedade, na comunidade, de uma maneira que seja custo efetiva. Mas, para que isso aconteça, eu preciso de fisioterapeutas bem treinados e que usem, e façam uso da medicina baseada em evidência, que são os componentes que está aqui dentro do componente cognitivo e técnico da prática da fisioterapia. Apliquem o seu conhecimento e tenham conhecimento daquela condição que está sendo cuidada, e, por outro lado, usem da arte de cuidado, o componente afetivo da prática da fisioterapia, do acolhimento e do cuidado dessas pessoas. E, sustentando isso, eu preciso utilizar e criar em cada profissional, e não é só da fisioterapia, nos médicos, nos enfermeiros, em todos nós, a noção de que somos todos gestores de recursos. Toda vez que a gente prescreve uma sessão a mais que não precisava, toda vez que a gente prescreve um medicamento, uma cirurgia, nós estamos fazendo gestão de recurso. E nós precisamos fazer uma melhor gestão do recurso, evitando desperdício e gerando savings. Não saving naquela sessão, sendo mais barato, mas saving num episódio bem-sucedido de cuidado. Isso é que compõe, de fato, a proposta de valor da fisioterapia. E proposta de valor, vocês lendo, vão ver que tem tudo a ver com desfecho que importam para os pacientes, que é ganhar de volta a sua funcionalidade e a sua qualidade de vida, ao mesmo tempo que eu mudo o meu olhar de custos de cada sessão ou de cada episódio de atendimento para um custo de um episódio completo de cuidado. E quais são as estratégias necessárias para a gente conseguir tangibilizar essa proposta de valor? Número 1, eu preciso identificar as melhores práticas, e essas melhores práticas são identificadas, obviamente, olhando para as evidências, para as diretrizes e também para a literatura, e para as instituições que publicam os seus resultados. Nós precisamos que essas evidências e diretrizes e melhores práticas sejam tangibilizadas na prática, portanto, a gente precisa de linhas de cuidado e não de protocolo. Não é o protocolo de físio da UTI, o protocolo de físio do Andária, onde que uma proposta de valor de fisioterapia se encaixa dentro de um modelo de cuidado de dor lombar, dentro de um modelo de cuidado de insuficiência cardíaca, ou de doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo. Como é que a gente vai medir de forma sistemática a performance? Qual vai ser o nosso dashboard de valor? E como a gente vai criar ciclos de aprendizagem e melhoria que melhorem a prática, que levem um aprimoramento da linha de cuidado e que melhore o meu dash de valor. E aí, para a gente tangibilizar, e aí eu vou deixar, obviamente, o melhor case lá com o Dr. Pedro, mas eu queria mostrar para vocês 2 cases rápidos. O primeiro é do Virginia Mason, em que eles tinham uma abordagem antiga, o paciente com dor lombar, ele esperava 1 mês pela primeira consulta, porque ele já passava com o médico diretamente. O custo desse episódio era por volta de $2.000 aproximadamente. Esse médico atendia, pedia os exames e daí encaminhava para o fisioterapeuta. O que eles fizeram foi inverter. Uma abordagem que ficou 50% mais barato, então ele já tem uma avaliação e uma triagem pelo fisioterapeuta, e o fisioterapeuta acelera a ida dele para o médico quando ele, na avaliação, entende que isso é necessário, e, ao mesmo tempo, ele já começa a dar conforto, e já começa as terapias com esses pacientes, seguindo o que foi acordado em termos de linha de cuidado. O que aconteceu com esse modelo foi que eles conseguiram reduzir o tempo perdido de trabalho para metade, por cada episódio, e eles conseguiram fazer isso com metade de sessões de fisioterapia, e ganharam muito volume, porque eles conseguiram mostrar esses resultados. Por exemplo, os funcionários do Walmart hoje se beneficiam desse modelo, criando esse círculo virtuoso, em que a experiência e o resultado faz com que você ganhe volume. PBHC não é sobre não ter volume, ninguém consegue sobreviver sem volume, mas tem que ter o volume certo, atrair o volume certo.
E o segundo case breve é o Joint Health Program, lá da Duke, que foi premiado, vocês sabem, eu sou embaixadora do VBHC Center Europe, então todo ano eu estou lá no prêmio, a gente vai estar lá agora dia 10 de maio de novo. 2022, um dos premiados foi exatamente um programa que foi lançado em 2017, juntando a cirurgia ortopédica e o departamento de fisioterapia e terapia ocupacional da Duke. Observem que aqui é para quadril e joelho, e é um modelo conservador liderado pelos fisioterapeutas, e esses fisioterapeutas especializados em quadril e joelho foram treinados em terapia cognitivo-comportamental, e eles passam a ser o cuidador de referência do paciente em osteoartrite, ou osteoartrose. E aí eles têm uma linha de cuidado própria, e tem junto com eles uma rede multiprofissional que inclui nutricionistas, especialistas em saúde comportamental e ortopedistas. Eles têm uma avaliação que não é só da fase aguda do tratamento, mas também da fase de longo prazo, até um ano de segmento, e observem que eles conseguiram, numa análise global, melhorar a performance física, incapacidade, estresse psicológico e cirurgias evitadas. E quando a gente olha para uma análise de subgrupo, que são os que responderam todos os questionários, eles conseguiram atingir, superar o esperado, que a menor significância para eu dizer que houve melhora clínica em 74% em todos os pacientes e 90% no grupo de artroplastia. Portanto, a gente entende que esses modelos são muito importantes, eles acontecem já na prática, mas a gente precisa de uma transformação de modelo mental para que elas possam ser implementadas. Educar, e hoje o que a gente está fazendo isso, o que o CREFITO está fazendo é isso, é educar, é trazer, falar sobre VBHC para que isso entre no nosso mindset, crie esse novo mindset. Quando a gente perguntou para 1.000 médicos o que eles sabiam de VBHC, observem que 27% tinha familiaridade, e destes, 81% eram gestores, como já foi dito pela Flávia no começo. Quando a gente deu um passo para trás e perguntou para os alunos de medicina, só 14% haviam ouvido falar, e a gente entrevistou 3.000 alunos de 148 faculdades de medicina do Brasil. E a maioria que ouviu falar de VBHC tinha ouvido via extracurricular. Então, a gente tem programas, o programa de Green Belt, Yellow Belt e Black Belt em VBHC, hoje a gente tem orgulho de liderar isso na América Latina, nós já temos 21% dos 8.500 treinados no mundo aqui na América Latina, 6.000 Green Belts em VBHC, a gente tem 17% na América Latina, e agora com o novo programa Black Belt, para vocês terem uma ideia, dos 9 que estão treinando hoje, 6 são daqui do Brasil. Nós também precisamos ampliar e olhar para soluções em gestão de saúde populacional, então, a gente lança no próximo mês um novo curso, que é online também, que traz VBHC num contexto de redes, sistemas de saúde populacional, com o nosso parceiro, o professor Millie Gray, lá da Inglaterra, e a gente disponibiliza na nossa plataforma vários recursos que vocês podem acessar de forma aberta, como o glossário, a gente precisa criar uma nova linguagem, notas de valor, vídeos, newsletters e o próprio Atlas de variação em saúde. Então, as reflexões finais que eu queria deixar para vocês são essas: existem grandes oportunidades para aumentar a atuação dos fisioterapeutas no codesenho de modelos multiprofissionais, pensando em ciclos ou episódios de cuidado, e o foco principal em criar soluções sustentáveis no ambiente extra-hospitalar. Quando o paciente faz a transição para o extra-hospitalar, a gente sabe que ele perde, muitas vezes, toda aquela física que ele estava fazendo internado. Há um potencial para uma integração bem-sucedida do fisioterapeuta, mas ela vai depender, em grande parte, da nossa capacidade de medir o valor gerado. E esse valor tem que ser medido não no quanto custa cada sessão de fisioterapia, mas no resultado que a gente vai entregar em termos de saúde, qualidade de vida e funcionalidade, para que a gente possa, sim, comprovar que a gente entrega melhores desfechos, mas que a gente também evita custo de procedimentos e exames que são desnecessários. Então, eu vou parar aqui, vou passar para o doutor Pedro, e a gente discute mais no final. Muito obrigada. Muito obrigado, Márcia. E é realmente uma grande honra para a Academia VBHC estar aqui hoje conversando com vocês e aprendendo, trocando experiências. E com essa aula introdutória, eu fico muito mais à vontade de explorar um case e demonstrar para vocês que a minha experiência, percepção pessoal, assim, eu demorei muito tempo para entender o quão grande é o impacto
da equipe multiprofissional e quanto eu venho aprendendo desde então com essa interação diária com os profissionais que realmente fazem a mágica da reabilitação acontecer. Então, eu vou mostrar para vocês esse case João Vasque e vou demonstrar como isso se encaixa no exemplo do AVC. Você consegue ver minha tela? Vocês estão vendo minha tela? Parece que está vindo, mas está com delay. Deixa eu recompartilhar aqui. Veio. Então tá. Ótimo, então. Mas não está no modo apresentação ainda. Qualquer delay me avisem, por favor. Agora sim. Então, estão vendo a tela no modo apresentação? Ainda não. Se quiser fechar e abrir de novo, às vezes dá. Desculpe. Agora conseguem ver? Acho que está abrindo. Vamos ver. Então, enquanto a gente espera, gostei muito do comentário da Flávia e também da entrevista do Anderson sobre essa necessidade de nós sairmos da prática e daquela interação diária focada no trabalho, na execução do nosso trabalho e começar a entender essa nova vertente, uma nova ciência, uma nova maneira transformadora de pensar a saúde, que é o cuidado de saúde baseado em valor. O VBHC, o cuidado de saúde baseado em valor, não é uma estratégia de gestão, né? Ela é um convite a que repensar tudo que a gente faz como profissionais de saúde, como o sistema de saúde pode realmente focar naquilo que é relevante para quem utiliza o sistema. Estão vendo a tela agora? Ainda não abriu, não. Aí, abriu, mas não no modo apresentação. Entendi. Aí, assim deu para ver. Não abre o modo, né? De apresentação, não está abrindo. Não. Pedro, essa barrinha do lado direito, onde está escrito slide layout, você consegue fechar? Porque ela pega boa parte da tela. Vou apresentar direto, Márcio. Isso é uma ótima ideia. Desculpem, se a gente tem alguma intercorrência com essa... Sempre. O online tem dessas coisas. Acho que assim fica bem. Eu vou dar um... Uhum. Tá dando para ver, sim. Consegue ver? Ficou ótimo. Perdão. Então, muito bom sair da assistência e repensar essa nova maneira que propõe transformar a saúde, que é o cuidado de saúde baseado em valor. No contexto do AVC, vocês provavelmente lidam diariamente com pacientes ou pessoas que tiveram AVC, e a nossa percepção, e infelizmente os números comprovam isso, é que a incidência e a prevalência do AVC só vem aumentando, né? Mesmo que nas últimas 3 décadas nós tenhamos tido melhorias significativas na maneira de tratar o paciente, com unidade de AVC, trombólise endovenosa, trombectomia, permitindo que os pacientes que chegam rápido ao hospital reperfundam o cérebro, e esses tratamentos são realmente muito, muito eficazes. Quando a gente olha isso, até uma pontinha de esperança, né? Porque, poxa, agora nós temos vários tratamentos que são capazes de reverter o AVC, mas, olhando os dados mundiais, infelizmente, a gente vê que isso não se traduziu em benefício para as pessoas, para as comunidades e para as populações. O AVC não para de aumentar, a incidência, aumento de 70% em 3 décadas, a prevalência, 85% de aumento, a mortalidade aumentou, e principalmente nos países de média e baixa renda são impactados por isso, né? Hoje o AVC é a segunda causa de morte e incapacidade no mundo, e provavelmente no Brasil seja a primeira causa de morte
e incapacidade. E aí, nós acabamos de conversar que nós temos estratégias de tratamento para AVC super eficazes, eficientes, custo-efetivas, como prevenção primária, lembrando que 90% dos AVCs poderiam ser prevenidos com controle dos fatores de risco, unidades de AVC, que são as unidades de terapia de fase aguda, onde uma equipe multiprofissional vai cuidar desse paciente, e depois a gente vai explorar isso e demonstrar a importância dessas unidades de AVC. Nós temos terapias de hiperfusão, nós temos reabilitação, nós temos prevenção secundária cada vez mais eficiente, todos eficazes em diminuição da maior mortalidade, todos custo-efetivos, entretanto, os números não param de piorar. Por quê? Porque o sistema de saúde, como um todo, não disponibiliza isso de maneira eficiente para a população. E aí a grande pergunta que, primeira vez que eu comecei a estudar valor em saúde é: será que realmente o nosso sistema de saúde, como ele está desenhado, ele está calibrado para entregar aquilo que interessa para as pessoas que utilizam o sistema? Nós temos um sistema de saúde que vai premiar a saúde, ou temos um sistema de doença que acaba premiando e remunerando a doença, no sentido de pagar por uma cirurgia, pagar por uma reabilitação na fisioterapia, pagar por uma internação em UTI, pagar por um tratamento caro, e na maioria das vezes, eu já falei para vocês, as doenças poderiam ser evitadas e seu impacto na população, no indivíduo, poderia ser diminuído. Essa falta de coerência num sistema de saúde que remunera por doença começa a incomodar, e esse incômodo, no começo dos anos 2000, gera toda a teoria que embasou o cuidado de saúde baseado em valor. Imaginem que no AVC, nos anos 2000, 1 em cada 6 pessoas no mundo teria um AVC, e hoje, em 2016, 1 em cada 4 pessoas vão ter um AVC. Então, infelizmente, hoje, no nosso encontro aqui, com quase 80 pessoas, nós temos uma grande chance de ter múltiplas vítimas do AVC entre nós. Isso é extremamente preocupante, porque quando nós olhamos o sistema de saúde, nós vemos que no Brasil, infelizmente, a geografia vai determinar o destino dessas pessoas. Desde 2012, o SUS tem um programa dedicado ao tratamento do AVC. Então, é um tratamento que existe no sistema público de saúde, com políticas nacionais implementadas para tratar o AVC. E hoje, quando a gente olha quanto da população brasileira tem acesso a esse tratamento, que é, de novo, de evidência, custo efetivo e que é fornecido há mais de 10 anos pelo sistema público de saúde, nós notamos que quase 3/4 da população brasileira, 3/4 das pessoas que vivem no Brasil, não têm o mínimo acesso a essa estratégia de saúde. Então, é mais uma daquelas leis muito legais, super bem desenhadas e que não atingem a população, e nós continuamos vivendo essa catástrofe humanitária que é a não prevenção do AVC, e que, infelizmente, quando ele ocorre, as estratégias de tratamento também não são entregues de maneira efetiva para quem necessita. E aí a grande pergunta: como entregar valor no AVC, né? Como é que eu transformo toda essa nova maneira de entender a saúde no contexto do AVC? E é nisso que a gente vem trabalhando há bastante tempo, e de maneira muito simples, aqui adaptando a equação de valor fundamental, de valor de Porter, para o contexto do AVC. Então, o valor no AVC são os desfechos relevantes para o paciente sobre os custos para atingir esses desfechos. E aí vocês sabem, lidando com os pacientes, lidando com as pessoas que sofreram AVC, lidando com os cuidadores, que muitas vezes os desfechos, os resultados de saúde que eles almejam são muito diferentes daqueles que a gente, como profissional de saúde, entende que são bons desfechos. Se eu perguntar para os pacientes, eu costumo agora sistematicamente perguntar para todos os pacientes o que ele mais quer, e a maioria quer voltar para casa, quer voltar a pegar um neto no colo, quer voltar a tomar banho sozinho, escovar os dentes. E isso é extremamente relevante, porque muitas vezes nós estamos cegos para esses desfechos, que são o que mais impacta na vida de quem sofre um AVC. Na entrega de valor para AVC, não existe outra maneira, na nossa concepção, do que iniciar por uma unidade de AVC, que é um modelo de cuidado multiprofissional, organizado, que comprovadamente reduz a mortalidade e a dependência de quem sofre um AVC. Independente da idade, do sexo, do tipo de AVC, da gravidade do AVC,
todos os indivíduos apresentam benefício quando eles internam numa unidade de AVC. Aumenta a acurácia diagnóstica, aumenta a estratégia de reabilitação e mobilização precoce. Isso tem um impacto tremendo na chance de morrer do AVC durante a internação hospitalar. E é eficaz na prevenção de complicações, diminuindo o tempo médio de internação, diminuindo as complicações da imobilidade e diminuindo a disfagia. Ela é comprovadamente custo-efetiva e a internação hospitalar do indivíduo, para o gestor que fala assim, mas montar uma unidade de AVC com uma equipe multiprofissional é muito caro, né? Caro é não reabilitar o paciente. Isso é intangível para o paciente e para a família, mas para a instituição e para a fonte pagadora é muito caro isso. E deixar o paciente mais tempo internado no hospital. Isso realmente é muito, muito custoso do ponto de vista de utilização de recursos. Imagine que tudo isso é sabido desde a década de 90. A unidade de AVC é o modelo mais eficiente para manejo do paciente fase aguda. E eu pergunto para vocês, para os que trabalham em hospitais, quais hospitais hoje no Brasil têm unidade de AVC? Quais hospitais na rede privada têm unidade de AVC? Há mais de 20 anos, a American Heart Association e a American Stroke Association recomendam que os pacientes com AVC sejam internados em unidade de AVC, que não é UTI, é bem diferente de UTI. É uma unidade de tratamento multiprofissional na qual o foco é evitar as complicações do AVC e reabilitar precocemente esse paciente, definindo quais são as necessidades dele ao longo da jornada que iniciou no hospital e que provavelmente, se ele sobreviver, vai acompanhar ele até o final da vida. É essa percepção da equipe multiprofissional que faz a diferença no cuidado do AVC e, infelizmente, a maioria dos hospitais no Brasil, mesmo hospitais que tratam AVC, não fornecem para quem é cuidado. Não é fácil montar uma unidade de AVC aqui em Joinville, na cidade interior de Santa Catarina. Nós criamos a primeira unidade de AVC do Brasil em 1997. E nós éramos muito questionados, que história é essa de um cuidado multiprofissional, fora da UTI, um leito de internação normal, os pacientes todos ficam numa ala do hospital e um monte de gente cuidando deles, né? Que história é essa? Para que fazer isso, né? O custo, qual é o custo disso? E aí nós randomizamos os pacientes com AVC no nosso hospital entre internação e uma unidade de internação, uma enfermaria normal, seguindo os mesmos protocolos de cuidado, e a internação na unidade AVC. E olhem só a diferença de 30 dias de sobrevivência desses pacientes, demonstrando que o manejo multiprofissional, que era a única coisa que diferenciava do enfermaria normal para a unidade de AVC, era extremamente relevante, diminuindo a mortalidade, e depois nós comprovamos de maneira custo-efetiva e extremamente eficiente no manejo e na chance de reabilitação e retorno às atividades, à independência de vida diária. Então, a equipe multiprofissional é o grande segredo para entregar e começar a criar valor no AVC. Nós sabemos que diminuir capacidade é custo-efetivo, e essa equipe multiprofissional vai criar dentro da instituição essa cultura de valor no AVC. E essa cultura começa a transbordar os muros, as barreiras geográficas da unidade AVC, e começa a ser transmitida talvez para o setor de emergência, para o pronto-socorro, para o setor de imagem, para o atendimento pré-hospitalar, e principalmente começa a criar conexões de uma equipe multiprofissional preocupada com o desfecho de longo prazo do paciente com as estratégias de reabilitação extra-hospitalares. E essa conexão do intra-hospitalar com a continuidade não fragmentada do cuidado no extra-hospitalar é que permite uma linearidade de cuidado que faz com que a unidade AVC e a equipe multiprofissional sejam extremamente eficientes do ponto de vista populacional. Inclusive, hoje nós temos os dados para demonstrar isso, gerando extrema economia de recursos, não só dinheiro, mas utilização do sistema de saúde como um todo, para quem é submetido nessa jornada de cuidado organizada e coordenada. E aí sempre essa equipe multiprofissional, como eu disse, começa a conectar as diferentes áreas de atenção e começa a se importar com o desfecho de longo prazo, porque muitas vezes nós somos míopes, focados no nosso próprio umbigo e estamos pensando naquilo qual é o resultado da minha intervenção. Mas a minha intervenção é uma intervenção muito pequena do ponto de vista da jornada do paciente,
e esse paciente vai necessitar de um cuidado muito maior e o resultado relevante para ele vai ser a longo prazo. Pelo menos no AVC, você sabe, em 90 dias que nós vamos mensurar o desfecho neurológico desse paciente. Aqui, na cidade de Joinville, na população de Joinville, nós mensuramos desfechos até 5 anos pós-AVC. Imagine que, desde o evento que levou esse paciente para a internação, até 5 anos nós vamos medir isso e cada vez mais fica claro o impacto, não só da organização do cuidado em uma unidade de AVC, mas também o impacto da organização do cuidado extra-hospitalar no sentido de reabilitação integral, que vai da fisioterapia, fono, TO, psico, assistente social, muitas vezes com estratégias de reinserção laboral desse paciente e reinserção social. Isso que faz a diferença na vida de quem sofreu um AVC e isso que nós temos demonstrado com os dados do programa Join Vasque. E aí, se a gente pensa nos caminhos da fisioterapia, né, fiquei pensando muito como, além desse cuidado multiprofissional, né, como virar a chave. Eu acho que isso é extremamente relevante, e aqui não é um sentido de cobrança, mas um alerta, né? Acho que a fisioterapia tem que assumir o seu papel fundamental em qualquer estratégia de cuidado. No AVC isso é notório, né? Tem dado indiscutível de que é custo-efetivo e que talvez seja uma das intervenções mais impactantes na jornada do paciente. Imagine que hoje eu consigo, na Alemanha, tratar 20% dos pacientes com AVC agudo com uma estratégia de reperfusão cerebral. No Brasil, menos de 1%. Mas todos esses pacientes, independente de receber o tratamento de fase aguda, eles podem receber o atendimento de reabilitação integral. E esse atendimento de reabilitação integral, o impacto individual dele pode não ser tão grande como uma reperfusão na fase aguda do cérebro, mas quando eu olho a população, toda essa população recebe esse cuidado e o impacto disso é exponencial, muito maior do que tratar poucos pacientes com qualquer estratégia de reabilitação. Desculpa, com qualquer estratégia de reperfusão cerebral. Só que isso exige uma estratégia multiprofissional e essa natureza multidisciplinar, multidimensional, baseada nas necessidades de cada paciente, tem que ser levada em consideração. No hospital, você sabe muito bem, né? Não vou aqui relembrar vocês, eu aprendo todos os dias com a equipe de fisioterapia, então, mobilizar precocemente os pacientes, né? E iniciar a reabilitação intensiva após 24 horas, tirar o paciente do leito, coordenar esse cuidado da reabilitação com os cuidados de enfermagem e, principalmente aqui, né, no momento da alta, nós temos um protocolo de alta de cada membro da equipe multiprofissional e no protocolo de alta da físio existe o que foi feito, e isso é importante, implementar as terapias pertinentes e baseadas em evidência, a doutora Márcia acabou de falar sobre isso, e qual é o plano de reabilitação que vai ser seguido ou deve ser seguido no pós-hospitalar. Porque não adianta eu, de novo, olhar para o meu umbigo e fazer o melhor que eu posso dentro do hospital e depois, simplesmente, na alta, o paciente sai sem nenhum tipo de encaminhamento, nenhum tipo de planejamento e a chance de se perder no sistema de saúde, sobretudo no sistema de saúde público, é realmente muito grande e ele vai ser privado de qualquer benefício a longo prazo. Imaginem que o ciclo de cuidado AVC vai desde a prevenção lá, primária no indivíduo saudável e vai da educação populacional, prevenção primária, capacitação da rede pré-hospitalar, atendimento de fase aguda, unidade AVC, alta hospitalar, todos os referenciamentos e reabilitação pós-alta. Tudo isso que vai permitir a qualidade de vida pós-AVC. E quando a gente foca no pós-hospitalar, é aqui que mora talvez a maior oportunidade de impactar as populações. Você sabe muito bem que ainda é muito fragmentado, o hospital não comunica com o ambulatório, geralmente o paciente perde o encaminhamento, perde o timing de reabilitação efetiva, filas, meses de espera até conseguir entrar em um programa de reabilitação que nem sempre tem a qualidade necessária ou entrega o volume necessário de sessões para aquele paciente. E aí a gente constata isso, né, que
Os sistemas de atendimento ao AVC hoje no Brasil estão mal preparados para o cuidado de longo prazo, e a reabilitação, que muito raramente é concluída dentro do hospital, ela se perde, né, no caminho pós-hospitalar, e a continuidade da reabilitação, sobretudo após a alta, é a maior oportunidade de readquirir independência funcional e manter-se produtivo, né, que é o que realmente qualquer indivíduo que sofra um AVC quer, é um desfecho relevante para o paciente. Os desafios para a fisioterapia, e aqui até eu abro a discussão com vocês, né? Eu queria muito ouvir o feedback de vocês, mas pensando em termos de valor, é mudar a cultura dessa organização verticalizada do trabalho. Então, eu faço lá uma sessão por dia no paciente internado, mas eu não sei mais o que acontece com esse paciente, eu não sou responsável pelo desfecho desse paciente. E aqui não é por dolo, por mau caratismo, aqui realmente esse é o padrão de trabalho. Vai lá, atende, teve alta, tem mais 200 pacientes para atender e aquele paciente vai se perder. Então, a equipe multiprofissional não se engaja, não se sente responsável por todo o ciclo do cuidado. Acho que isso é um grande problema e a gente tem que enfrentar. Implementar sistematicamente as intervenções baseadas em evidência, isso é uma coisa que nós discutimos muito com a equipe multi. Cada especialidade tem a oportunidade e a responsabilidade de implementar aquilo que é melhor para o paciente, desde que seja baseado em evidência e que exista um planejamento, e esse planejamento transcenda o ambiente hospitalar e tenha uma visão de longo prazo, um ciclo completo de reabilitação pós-AVC, que pode ser para o resto da vida do paciente. Uma coisa que a doutora Márcia frisou bastante, e eu vou voltar a frisar: nós não temos como demonstrar valor sem medir. Tem que ser obsessiva essa mensuração. E não só mensurar processos e custos, mas principalmente mensurar esses desfechos, os desfechos relevantes para o paciente. Qualidade de vida. A gente pode, por exemplo, medir a escala modificada de ranking em 90 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, assim que a gente faz uma parte da mensuração dos desfechos dos pacientes. Somado a isso, a gente mensura a qualidade de vida, retorno laboral, faz screening de ansiedade, screening de depressão, impacto social e socioeconômico do AVC na família, todas essas mensurações para tentar captar esses desfechos que nós, muitas vezes, estamos cegos como profissionais de saúde. E tudo isso para demonstrar o enorme valor da estratégia de reabilitação na melhoria de qualidade de vida e diminuição da utilização de recursos, né? Eu acho que existe um oceano azul aí para quem conseguir demonstrar, e aqui não é inventar novas técnicas, é implementar aquilo que tem evidência e mensurar desfecho, claramente vai demonstrar valor. E isso é a ignição para que a gente possa iniciar a discussão sobre melhores estratégias de remuneração e o papel relevante que tem a fisioterapia em qualquer doença que diminua a funcionalidade do paciente, mas principalmente no AVC, que é notório e indiscutível. Vou demonstrar para vocês rapidamente o que é o João Ivasque. O João Ivasque começou muito tempo atrás, em 95, como um registro de AVC, então, de novo, mensurar dados. Começou em 95, dados populacionais de AVC. Imagine que hoje nós temos mais de 11 mil pacientes, e esses pacientes fazem um follow-up durante 5 anos após o AVC, desde 2009, todos os pacientes que têm AVC, a gente faz esse follow-up. Mensura processo e qualidade, desfechos relevantes para o paciente, custo, acesso às estratégias de saúde, os desfechos reportados pelos pacientes, a experiência dos pacientes e o impacto social e laboral do AVC na vida daquele paciente, daquela pessoa, daquela família e daquela comunidade. Imagine que isso é populacional, então é toda a população da cidade, sistema público e privado, e com isso nós conseguimos ter uma fotografia muito interessante de como a doença se comporta no nosso município. Logo após a criação desse registro, criou a primeira unidade AVC do Brasil. Como eu contei para vocês, uma equipe multiprofissional em uma área geográfica do hospital, onde internavam todos os pacientes e, a partir daí, aplicaram pragmaticamente as melhores práticas de manejo desses pacientes. Essa é a nossa unidade AVC. Hoje nós temos no SUS 30 leitos dedicados ao AVC. Não interna nada a não ser AVC.
isquêmico, hemorrágico ou hemorragia subaracnoide, mas é exclusivo para pacientes com AVC, com uma equipe multiprofissional dedicada e especializada. Dificilmente rodam os profissionais, sempre a mesma equipe multi que acaba fazendo essas rotinas do serviço e implementando as melhores práticas. E para fechar esse tripé de dados, melhores práticas, em 2005 nós tivemos a oportunidade de criar uma associação de pacientes, muito motivado pela equipe multiprofissional da unidade de AVC. Foi essa equipe que incentivou os pacientes e criou a primeira formato dessa associação de pacientes, e a partir daí entrou um item que é fundamental na nossa percepção do que faz diferença para o paciente, que é a opinião do paciente, as pessoas que defendem os interesses dos pacientes, e isso, a Associação de Pacientes de AVC realmente vem desempenhando desde então um papel essencial, fundamental. Para quem não conhece, essa é a Associação Brasil AVC, começou em 2005, aqui está o site, abavc.org.br, tem muito material didático gratuito, inclusive esses guias de educação multiprofissional no cuidado e reabilitação pós-AVC, todo esse material foi feito pela equipe multiprofissional do João Vasque, e realmente vale a pena ser estudado e consultado, porque tem muita informação relevante. Então, procurem aí abavc.org.br, muito material relevante, e isso é o papel da associação, né? Disseminar conhecimento, disseminar esse awareness sobre a doença e, na esfera política, cobrar a implementação das políticas de saúde que façam sentido na jornada de cuidado ao paciente. Para vocês terem uma ideia, todo ano essa associação faz um fórum do AVC. Em 2022, o fórum do AVC teve esses temas. Vejam que é muito dissociado, é muito diferente do que a gente pensa num fórum do AVC com um profissional da saúde. Quando a associação, os pacientes e as pessoas que representam os pacientes criam um evento para discutir o AVC, eles trazem ideias novas, como projetos pedagógicos de exposição sobre o AVC nas escolas, que já atingiu mais de 2.000 crianças, os problemas de prevenção e acesso no AVC na região de Joinville, as variações no cuidado ao AVC, como é o cuidado pós-AVC e como melhorar isso usando aplicativos, como navegar o paciente no sistema de saúde e como empoderar o cuidador e a transição do cuidado. Então é muito legal isso, porque é completamente diferente a visão de quem sofre a doença, e aí a doutora Márcia gosta de dizer, né, que é o expert by experience, né? Sofreu a doença e ele se tornou um expert na doença, e ele traz a visão dele sobre o que é realmente necessário. E tudo isso, pacientes, comunidade, associação de pacientes e profissionais de saúde, compartilhando dados e gerando melhorias incrementais no ciclo de cuidado ao AVC na cidade. Imagine que nós conseguimos demonstrar que na população da cidade de Joinville há uma diminuição contínua da incidência do AVC, então menos pessoas estão tendo AVC na população. Esse serviço público que se tornou referência na região, hoje admite mais, esse número é do ano passado, chegamos a 90% das pessoas que sofrem um AVC na cidade utilizam o hospital público para o primeiro atendimento, mesmo que a cidade tenha uma cobertura de mais de 40% da saúde suplementar e tenhamos ótimos hospitais privados, a maioria da população entende que no hospital público de referência é o lugar para se procurar num sintoma de AVC. Quanto mais pacientes nós conseguimos levar para esse hospital, maior a taxa de tratamento de reperfusão de fase aguda. Lembra que eu falei para vocês que no Brasil é menos de 1%, e na população de Joinville nós estamos tratando 16%, 15% das pessoas que sofrem AVC com terapias de reperfusão de fase aguda. E óbvio que a gente trata mais fase aguda e engloba esses pacientes num cuidado multiprofissional na unidade de AVC, eu vou melhorando os desfechos funcionais após o AVC de maneira significativa e incremental. E é óbvio, quanto mais eu trato, mais eu reabilito, menor é a letalidade de AVC na população, né? Nós conseguimos diminuir de 26,2% para 11%, que é extremamente relevante em termos populacionais. Isso permitiu que nós participássemos do Prize, que é um prêmio de VBHC promovido pelo VBHC Center Europe, e tivemos a felicidade de ganhar esse
prêmio, demonstrando que mesmo no SUS, no Brasil, numa cidade interior do estado de Santa Catarina, foi possível construir um serviço, e é um serviço feito por um time multiprofissional, com a inclusão do paciente, inclusão do gestor, e que entendem que isso é extremamente relevante, não só para a questão de gestão de saúde do município, mas principalmente para aquelas pessoas que são vitimadas pela doença cerebrovascular. E tivemos agora, no começo do ano, a honra de publicar essa experiência no New England Journal of Medicine Catalyst, que é a revista mais relevante de gestão em saúde no mundo hoje, e quem tiver interesse em conhecer esse case do João Ivasque, está publicado no New England. Fica aqui o convite, como a doutora Márcia fez, para seguir a academia. A academia tem um propósito educacional, então tem muito conteúdo no nosso site, muito conteúdo nas nossas redes sociais sobre o que é o cuidado de saúde baseado em valor, com cases reais de aplicação do cuidado de saúde baseado em valor, e como nós pretendemos ajudar a transformar a saúde para uma saúde mais focada nas necessidades das pessoas e das populações, e que tenha maior sustentabilidade e pertinência na utilização de recursos. Então, muito obrigado.